Olá, o Agenda Econômica está começando. Existe no Brasil uma categoria de mão de obra fundamental para uma indústria em franca expansão, mas que não é reconhecida socialmente: os catadores de materiais recicláveis. Quem são? Como se organizam e quanta riqueza eles geram? O Agenda Econômica de hoje fala desse tema. Antes de começar a entrevista, vamos ver um pouco mais sobre o assunto. Eles ainda são vistos como a escória da sociedade de consumo, muitas vezes confundidos com os lugares onde trabalham. Mas de catadores de lixo se transformaram em coletores de materiais reciclados, mão de obra fundamental de uma promissora indústria nascente no país. Hoje, esses coletores somam quase 500 mil de trabalhadores no Brasil. Em muitos lugares, já se organizam em cooperativas. O Brasil é o maior reciclador de alumínio no mundo. Reaproveita mais de 98% do produto e movimenta cerca de 2 bilhões de reais por ano. Setores como o de papelão caminham no mesmo rumo. E os catadores, como ficam nessa estrada? Para responder essa e outras questões, está aqui conosco a pesquisadora do IPEA, Fernanda Lira. Ela que organizou o livro Catadores de Materiais Recicláveis. Bem-vinda, Fernanda, ao Agenda Econômica. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Então, que rumo tomam os catadores agora com a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Como é que está essa organização dos catadores? E o que eles significam dentro dessa nova economia? Uma das respostas que o livro traz, dentro dessa quantidade enorme de capítulos escritos com diversas pessoas, em suas várias formações, onde a gente tem narrativas de modos diferentes dentro do livro, desde catadores de material reciclável, professores, acadêmicos, o pessoal que está envolvido com incubadoras, gestores que trabalham com a temática e pesquisadores, é mostrar como o catador de material reciclável é a peça, na verdade, uma das pessoas mais importantes para que a gente continue com esse modo capitalista de vivência. Porque produzir para o consumo é necessário que o resultado desse consumo, ou seja, o que ninguém vai querer, que muitos chamavam de lixo, vá para algum lugar. Não dá para juntar tudo, eu até brinco, às vezes digo, vamos juntar tudo, botar no foguete e mandar para fora do planeta Terra, porque o planeta é o mesmo. Se você coloca no lixão, por exemplo, em Brasília, perto da estrutural, uma hora esse lixão não vai aguentar e vai colocar onde? Na Asa Sul, no Lago Sul? Não é interessante, né? Ninguém quer o lixo perto, ninguém quer nem ver o lixo. Então a ideia é, coloca o lixo ou o lixão ou tudo aquilo que eu não quero longe. O catador de material reciclável ressignifica o lixo, ele transforma o lixo em dinheiro. Ele diz, aquilo que você achava que você não queria, na verdade, você vai querer de volta, porque é possível de ser reutilizado, é possível de ser reciclado. E é com essa resposta que ele nos ensina, né, como grandes professores que são, como grandes agentes ambientais, mas principalmente como trabalhadores que exercem uma das atividades mais relevantes atualmente da indústria brasileira, como a gente precisa reutilizar ou reciclar. Então, o papel, o descartável, o plástico, o metal, tudo aquilo que a gente antes jogava junto, agora tem direcionamentos separados. A gente tinha, na verdade, esse processo de reciclagem, ele começou com os catadores, principalmente de latinha e de papel, né? Era muito comum ver as pessoas carregando aquele monte de material reciclável. Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso agora é uma obrigação, né? Como é que fica essa mudança de parâmetro? Porque antes, agora a maior parte da população já sabe que precisa reciclar, os prefeitos já sabem que são obrigados a reciclar, você já não tem mais os lixões, você tem os aterros sanitários, que tem uma outra categoria. Como é que fica esse processo, o papel do catador dentro dessa nova economia, que parece que já começa a virar uma indústria? Isso. Porque você tem uma reciclagem agora obrigatória. Dentro da cadeia de reciclagem, né, o que a gente está chamando de cadeia de reciclagem, o catador, ou seja, o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, MNCR, traz uma proposta que é uma das mais interessantes, que é a reciclagem popular. A proposta da reciclagem popular é mostrar o papel significativo de transformação que o catador tem por meio de cooperativas e associações fortalecidas. Então, se você tem a cooperativa que vai fazer a coleta, de qualquer forma que seja ponto a ponto
ou coleta com pontos de coleta, onde você vai lá e entrega o material reciclado, ou a coleta que você vai com um caminhão e recolhe, leva para a cooperativa ou associação, faz a triagem e depois você junta e vai para a indústria da reciclagem. Quando a indústria produz, ela consegue mandar, né, para os lugares onde o consumidor vai comprar. E o catador faz a parte de levar de volta para a indústria. Mas tem alguns materiais que a gente vai precisar entrar com os acordos setoriais, ou seja, por meio da logística reversa, que é a indústria ser responsável pelo que ela produziu e trazer isso de volta para ela e ela vai cuidar da melhor forma de armazenamento desse material, se for possível ser a reciclagem ou não. O que tem mais interessante isso com relação ao catador é que nos municípios, hoje, em todos os municípios que são responsáveis pela limpeza urbana e também pela coleta seletiva, portanto, eles podem fazer contratação das cooperativas e associações de catadores sem precisar fazer uma licitação. Então, o município pode contratar a cooperativa ou associação para fazer o trabalho da coleta. E como é que isso está funcionando? Você já tem uma ideia? Porque os dados mais recentes, na verdade, que a gente tem, já tem 3, 4 anos, né? Que são cerca de 500 mil catadores em todo o país. É uma categoria profissional, se a gente considerar desse ponto de vista, de peso, não é significante. É uma categoria que já está na CBO, né, no Código Brasileiro de Ocupações, é uma categoria que está gerando muita renda, mas além da renda em quantidade, é uma categoria que está gerando... está diminuindo a desigualdade social, porque vamos lembrar da Carolina Maria de Jesus, a catadora dos anos 50, que escreveu o livro, né, sobre a região de favela onde ela morava em São Paulo, e ela falava, né, ela catava para sobreviver. E ela falava, como pode as pessoas largarem tanto material que ainda dá para reutilizar e tal. Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, o consumidor é responsável pelo que produz. Eu sou responsável, você é responsável, todo mundo é responsável. Mas a gente pode trabalhar essa responsabilidade ao invés de ser individual, de forma coletiva, que é via coleta seletiva, onde as cooperativas e associações vão levar esse material para triagem, para coleta, para reciclagem, e o que não for utilizado de jeito nenhum, aí sim vai para o aterro sanitário, que é a lógica do encerramento dos lixões, né? Mas os lixões ainda não estão encerrados, nem metade dos municípios conseguiram encerrar os seus lixões. Infelizmente. Aqui no Distrito Federal mesmo isso é uma realidade, né? A gente tem uma informação de que o catador, ele retira por mês a família cerca de um salário mínimo. É isso mesmo? Então, esse era o valor que eles conseguiam fazer em torno de 2010, né? A renda do catador, quando a cooperativa é contratada pelo município, o que eu consegui perceber no momento é que, infelizmente, os contratos com os municípios estão um pouco inseguros para os catadores, porque os municípios, acredite, não está disposto a pagar no contrato o valor referente ao que eles vão precisar gastar e que disso aí cada catador de cada cooperativa consiga tirar a sua renda. Então, o argumento dos municípios com esse valor, o que sobrar de material ele vende e fica com a renda. Não é essa a lógica, porque é muito inseguro. Se ele vende, ele vai ter renda, se ele não consegue vender, ou se o preço abaixo ele não tem renda, e ele trabalha para o município, portanto, para nós, de graça? Não, então, né? Como é que fica essa estrutura? O catador é contratado, a cooperativa é contratada pelo município, mas quem vende o produto do que é catado, do que é separado, é a cooperativa. E esse lucro fica para a cooperativa. Esse resíduo fica para a cooperativa. Isso. Mas o que é estranho disso é que quando a gente contrata empresas de limpeza urbana, ela tem um valor tão alto de contrato que ela consegue pagar seus funcionários, né, daquilo ali. Quando a gente contrata a cooperativa, por que o contrato não tem que ser numa lógica que a cooperativa consiga tirar a sua renda dali e o que vier a mais que vai ser o lucro? Né? Porque a gente tem que entender que também o catador não vai trabalhar de graça, ninguém vai trabalhar de graça, então ele tem que ter essa renda. A lógica da cooperativa é que a cooperativa vai até a residência, ela faz o trabalho de coleta, são as empresas que hoje fazem, as empresas de serviço público, de limpeza urbana. De limpeza urbana fazem? Exatamente. O que vai acontecer é que se a gente chegar num nível que eu considero um pouco utópico, mas que é o grande sonho, de reciclagem a quase 100%, a gente vai diminuir o papel da empresa de serviço de limpeza urbana, porque você vai entregar menos material misturado, que é o sujo, né? E a gente vai ter mais material limpo para reciclagem direcionado para as cooperativas. O que a gente vê hoje é que, na verdade, existem alguns municípios que estão, teoricamente, separando o lixo em lixo seco e lixo molhado, digamos assim, que seria teoricamente orgânico e o reciclável, mas esses lixos,
embora sejam recolhidos separadamente, eles continuam indo para os lixões, então você continua tendo catadores trabalhando nos lixões. Como é que fica essa questão? Então, esse é um grande problema, né? O interessante seria, com o encerramento dos lixões, eu acho que a gente já está avançando para o encerramento dos lixões, a gente tem que avançar mais. É até um pouco estranho pensar que os catadores não querem o encerramento. Na verdade, quer-se que se encerre o lixão, mas quer-se também que haja a introdução do catador na coleta seletiva, porque encerrar lixão e o catador não estar na coleta, isso é algo muito estranho. Quando, na verdade, o trabalho do catador, ele não tem que ser um trabalho perigoso, como ele está sendo hoje. Ele tem que ser um trabalho como outro qualquer, com as condições de trabalho. O problema é que a gente não está oferecendo, eu digo o Estado brasileiro como um todo, não oferece as condições de trabalho para o catador. Onde essa situação é mais complicada hoje? Nos grandes centros urbanos ou nas cidades de médio e pequeno porte? Na pesquisa que a gente fez, 93% dos catadores no Brasil estão nos centros urbanos. Então, assim, são os grandes centros. Acima de 200 mil habitantes. Exatamente, as grandes capitais brasileiras, principalmente onde tem indústria. Porque onde tem indústria, onde tem o consumo, onde tem maior produção, fica nesses lugares. Até uma vez eu perguntei para algum catador, eu falei assim, mas é interessante que em região rural tem menos, né? E ele falou assim, Fernanda, porque na região rural, se você pega a banana da árvore e come, você joga a casca no chão, ela não é lixo. É verdade, ela é adubo, né? Ela está ali, ela é material orgânico. Mas se você joga essa mesma casca de banana no asfalto, ela incomoda. Essa é a diferença, né? Do rural, do urbano e da nossa perspectiva dentro desse lugar, dentro de onde a gente está. Eu estava vendo algumas informações aí. O Brasil recicla em termos de alumínio, para a gente pegar um exemplo, que é o mais famoso, né? O alumínio, a gente recicla 98% do alumínio. Tem um dado, inclusive, que diz que uma latinha de alumínio ela fica no asfalto 3 segundos antes de ser recolhida por alguém. Né? Não foi colocado como brincadeira, foi colocado como um dado no site. Porque sai muito rápido. Sai muito rápido, né? E que só esse setor movimenta quase 2 bilhões de reais por ano. Ou seja, é um setor com potencial muito grande. Eu dei risada porque, assim, enquanto a latinha sai muito rápido, ela tem um valor muito alto, infelizmente tem produto que a gente precisa reciclar que não tem valor. O que a gente está fazendo? Entregando para o lixão. Então, a gente tem que ter um cuidado dentro da política dessa supervalorização de alguns produtos. Vou dar um exemplo de um produto que tem menos valor, o vidro. E aí é a questão, o que a gente vai fazer com o vidro? Vai mandar para lixão? Não. Ele tem um valor menor, com certeza, mas ele vai precisar ser reciclado e a gente vai ter que tocar a política nacional de resíduos sólidos com a mesma seriedade que faz com a latinha de alumínio, onde a gente investiu mais em infraestrutura para fazer a reciclagem, com o papelão, onde a gente investiu também, e com o PET, né? O Brasil é conhecido hoje no mundo como a potência do PET, porque a gente consegue fazer também uma grande quantidade de reciclagem. Mas a gente tem que ser conhecido como a potência da reciclagem, não só do PET ou do alumínio. A gente precisa avançar em todos, inclusive no orgânico. Então, a gente vai se detalhar um pouquinho mais nesse tema, mas no próximo bloco. Vou fazer um pequeno intervalo. Ok. Obrigada. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre a indústria da reciclagem e o papel dos catadores nesse setor produtivo. Voltamos já. O Agenda Econômica está de volta, conversando sobre o trabalho e a riqueza gerados por uma nova categoria de trabalhadores no Brasil, os catadores. Conosco, a pesquisadora do IPEA, Fernanda Lira. Vamos ouvir o que pensam 2 senadores sobre o assunto. A extinção desses lixões com os aterros sanitários e a aplicação na integralidade da lei dos resíduos sólidos vai facilitar o trabalho dos catadores, não dos lixões, mas dos catadores em residências, em condomínios, não é? A gente tem que mudar muito a cultura brasileira no sentido de que a população cada vez mais tenha o hábito da separação do lixo. A questão é essencial para a vida do país. O Estado brasileiro está caminhando mais rápido até do que a visão dos empresários que não, eu diria, não estão ainda focados nesse nicho. E a gente sente que outros países no mundo já estão na frente. Estive agora, por exemplo, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, e um país onde tem fartas fontes de água, mas já trabalham o reuso da água há muito tempo. E nós ainda estamos engatinhando nessa parte. Fernanda, o senador José Medeiros fala de um assunto importante, que é a questão do reuso de água, mas também da questão do lixo que é produzido, danificando os mananciais de água. Como é que é essa ligação entre produção de lixo e mananciais de água?
Tem uma parte interessante, porque a partir do momento que você recicla mais, você vai economizar água, principalmente na produção desses materiais. E quando você reutiliza mais, você também vai economizar água na produção. Isso é interessante lembrar que como que está a situação hoje desse grupo de catadores que fazem esse trabalho. Porque diretamente o catador não faz o trabalho de reciclar a água, mas quando ele faz o trabalho de reciclar materiais sólidos, né, ele está, de certo modo, ajudando o país todo a diminuir a quantidade de consumo de água que a gente viu nos últimos tempos, que é uma grande situação de crise no país relacionada ao consumo de água. A gente precisa assumir essa responsabilidade como cidadão e como cidadã. Desses catadores, eu preciso falar que foi a partir desse olhar que eu comecei a me aproximar deles no conceito de racismo ambiental. Qual que era a ideia? Um professor americano nos anos de 1987, por aí, foi estudar a situação do lixo tóxico nos territórios de populações negras nos Estados Unidos. E olhando esse trabalho, eu falei, será que a gente faz a mesma coisa no Brasil? Como será que a gente faz no Brasil? E eu fui perceber que os lixões, que a gente citou aqui da Estrutural, em Brasília, mas outros tantos nas regiões no trabalho vocês fizeram avaliações em vários lugares do país, né? Tem vários profissionais. Isso, espalhados. E o trabalho é bem diverso com relação à regionalidade, né? Ele fala de praticamente todas as regiões do país em diversos estados. Então, quando a gente olha o lixo, em sua grande maioria, ele não está nos bairros nobres das capitais. O lixo está nos lugares onde tem, em grande maioria, populações negras, onde tem a população mais pobre, onde tem a população que não está nos lugares que são mais valorizados. Isso é interessante também notar como que é a questão racial dos catadores. Na pesquisa que nós fizemos com base no Censo Demográfico de 2010, o que nós vimos é que aproximadamente 70% dos catadores e catadoras se declaram como negros e negras. Então, a população mais pobre do país, né? Infelizmente, essa interseccionalidade acontece por causa do racismo. Essa é a resposta que está colocada aí. Não fosse o racismo, a gente teria oportunidades iguais a essa população negra e negros, como a gente tem para brancos e brancos. Mas a gente tem uma questão aí. E essa questão é, onde está o consumo? Quem tem acesso à renda a mais? A renda e o consumo estão nos bairros nobres, mas o lixo, que ninguém quer ver, está sendo jogado no bairro da população negra. E foi nesse olhar que eu comecei a ver quem são esses catadores, por que esse grupo está cuidando do que a gente não quer cuidar, do que a gente, como sociedade, não aceita olhar. Mas eles estão dando uma lição de organização. Muito. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da organização dos catadores. Esse número de cerca de 500 mil catadores no país é real, é isso mesmo? E como é que eles estão organizados? É cooperativa, não é cooperativa? É simplesmente gente que recolhe e vai direto no posto de coleta, no entreposto da indústria para vender? Como é que está essa organização? Esse novo setor produtivo, porque de verdade começa a ser um setor produtivo, né? Como é que está esse novo setor produtivo? Você tem hoje catador que começa a catar por um perfil porque ficou desempregado e cata e vende ali em quantidade pequena para sobreviver, que é conhecido como os catadores avulsos, mas a maioria dos catadores hoje eles estão ou associados ou cooperativados. Desse grupo de catadores associados e cooperativados, a gente tem uma percepção, pelo mesmo dado do censo de 2010, que são em torno de 400 mil catadores declarados como catadores e catadoras no censo. O que acontece? Muitas mulheres não se declararam como catador ou catadora como a primeira profissão. Então, colocou, por exemplo, você é costureira, mas você também é catadora. Então, a maioria colocou, eu sou costureira, não colocou catadora. Então, a gente viu um pouco a ausência com relação ao valor de catadores, a quantidade de catadores declarada pelo movimento, que é de 800 mil. Já um outro trabalho de colegas do IPEA, que fizeram de modo aproximado, usando dados principalmente do SEMPRE e de algumas cooperativas, eles chegaram a valores entre 400 a 600 mil. Então, o que a gente consegue perceber hoje é que o valor menor de quantidade de catadores no Brasil é de 400 mil e o valor maior, o limite máximo, seria 800 mil. Então, assim, acho que num próximo censo a gente vai conseguir perceber, porque nesse censo anterior a gente usou algumas categorias como coletor e classificador, visto que ainda o censo não tinha inserido a categoria de catador de material reciclável. Com a entrada da indústria, né, com o setor de produção de mais alta renda, tendo essa percepção da importância da reciclagem, principalmente hoje já existe muito no Sudeste, né, várias indústrias de reciclagem de vários tipos de materiais. Com a entrada dessa indústria mais formal, como é que você acha que fica esse papel do catador? Porque a gente tem alguns números, eu queria que você me dissesse se eles são reais,
que a gente tem um potencial de geração de produto interno bruto, para falar nessa questão mais econômica, de cerca de 8 bilhões ano, com esse trabalho de reciclagem de materiais. É isso mesmo? Isso foi colocado em 2010, o que a gente deixava de produzir, né, deixava de conseguir no Brasil 8 bilhões ano. Se você colocar que o país vai fortalecer a indústria da reciclagem, a gente vai avançar cada vez mais. O que eu disse, no limite 100%, obviamente um sonho de reciclagem, você vai disparar a quantidade de renda que chega para o país, né? E principalmente para o catador e para a catadora. Mas tem um ponto muito interessante disso, perceber que é aí que está a grande importância das cooperativas e das associações, porque esse trabalho, que é um saber, que é um conhecimento, que exige uma técnica, né, e que exige uma tecnologia, está relacionado ao catador. Por isso que o livro ficou dividido em 3 partes, né? A primeira, onde a gente coloca o catador na sua individualidade. Quem é o catador? Qual a identidade do catador? Quem são essas mulheres que estão catando? Qual a perspectiva de gênero e racial desses catadores? Essa é a parte individual. A segunda, a gente entra com a parte coletiva. Quais são as cooperativas, como são as associações, como funciona o trabalho de capacitação das cooperativas e associações. E, por fim, a parte tecnológica, da técnica, do saber, do conhecimento, no sentido de precisamos de tecnologia. Um dos argumentos que eu tenho para a gente avançar na indústria da reciclagem, ou seja, na cadeia da reciclagem no Brasil, é que a gente vai ter que fortalecer essas 3 áreas. E esse fortalecimento vai ter que ser, ainda que a gente tivesse feito uma política do pró-catador, uma política que aconteceu, uma política pública que aconteceu a partir de 2003, se manteve em 2010, a gente avançou muito nessa política, a gente precisa avançar mais no fortalecimento. Como que vai ser? A gente precisa fortalecer de modo de infraestrutura essas cooperativas, a gente precisa fortalecer com capacitação os catadores e as catadoras, a gente precisa fortalecer, acredite, com educação os consumidores e as consumidoras para saberem separar o lixo e entender que se juntar, vira lixo. Se separar e deixar limpo e organizado, vira dinheiro. Aí você falou em 2 pontos interessantes. Primeiro é o ponto, que é o usuário, é o consumidor de qualquer produto, né? A gente hoje tem uma educação já quase bastante difundida de separar em lixo seco e lixo molhado, sendo que lixo seco se junta um tanto de tudo, junta a lata, a caixa de leite, a embalagem de plástico, a garrafa vazia, só que eles não estão realmente secos, eles têm resíduos. E você tem já a questão da logística reversa, que também é um plano, é um ponto da Política Nacional de Recursos Sólidos, a implementação de logística reversa tanto pelos vendedores, pelos mercados, pelo comércio, quanto pelas indústrias também, pelos fabricantes. Como é que fica essa triangulação aí? É necessário se implementar no Brasil uma separação mais detalhada em casa, como existe na Europa, onde você tem que separar vidro é só vidro, papel é só papel, metal é só metal, plástico é só plástico, e com essa entrada da logística reversa, como é que está essa triangulação aí? Eu acho que não vai ter receita para o Brasil, até porque essa nossa proporção continental, encontrar receita para o país todo, gera uma dificuldade. O que a gente tem é que cada local, cada município, seja ele individual ou em consórcio, onde se juntam mais de um município, vão ter que estabelecer, e aí vem a importância do plano municipal de reciclagem, né? Qual que é a perspectiva que vai ser interessante para aquela população. Porque em alguns lugares funciona separar vidro, papel, latinha, depois orgânico. Em outros lugares não funciona. Então a gente vai ter que, cada lugar vai ter que trabalhar na melhor forma de fazer essa coleta. Por exemplo, em Brasília, eu vi que tem muitos pontos, né, de coleta de material reciclável. E esses pontos realmente estão cheios, então as pessoas realmente levam o material lá nos pontos. Mas será que em todos os lugares vai funcionar assim? Então, eu acho que depende um pouco da formação mesmo do grupo que reside naquele lugar. Um outro ponto que você falou dessa triangulação é que a gente, quando vai fortalecer a indústria da reciclagem ou da tecnologia, a gente vai precisar, e hoje imagino que a gente vai ter que avançar nisso, entender onde estão as lacunas de indústria da reciclagem. Um exemplo. No norte, se no Amapá junta-se todas as latinhas, cadê a indústria da reciclagem para a gente enviar essas latinhas? Não vale a pena e se torna custoso trazer as latinhas do Amapá
todas para São Paulo, por exemplo. Não funciona assim. Então, a gente vai ter que tomar um posicionamento de país, de estrutura de país, para colocar toda a indústria da reciclagem no país todo e funcionar meio que por região. Bom, então nós vamos fazer um outro programa depois para falar dessa distribuição da indústria de reciclagem. O nosso tempo já estourou. Eu agradeço a sua presença aqui com a gente, Fernanda Lira, tratando desse assunto, que é um assunto bastante interessante e é uma nova linha aí de economia, uma nova economia surgindo no país, né? Obrigada. Bom, agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se você quiser mandar suas sugestões e comentários para a Agenda Econômica, ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Até o próximo Agenda Econômica.